queremos agora determinar a distância entre um ponto qualquer e uma reta qualquer. Então, vou tomar um ponto A, uma reta R, e eu quero calcular a distância entre o ponto A e a reta R. A distância de A até R é dada pela menor dentre as distâncias de A até P, onde P é um ponto da reta. Então, a distância que eu quero calcular é exatamente a distância do ponto A até esse ponto Q. O ponto Q é o ponto que minimiza a distância. Qualquer outro ponto P que eu escolha sobre a reta R, a distância de A até o ponto P vai ser maior que essa distância. Então, aqui eu tenho a distância de A até R. O que nós queremos saber agora é como calcular essa distância. O que eu vou fazer é associar a distância de A até a reta R à altura de um triângulo. Eu vou escolher um ponto P qualquer sobre a reta R e vou olhar para o triângulo definido pelo vetor que vai de P até A e pelo vetor diretor da reta R. Ou seja, estou olhando para esse triângulo. A altura desse triângulo, relativa à base definida pelo vetor VR, é exatamente a distância de A até R. Não importa qual o ponto P escolhido e não importa qual o vetor diretor da reta R escolhido. Por exemplo, se eu tomasse esse ponto P e esse vetor VR e construísse esse triângulo, a altura continuaria exatamente a mesma. Nós já vimos como aplicação de produto vetorial que a altura do triângulo relativa à base definida pelo vetor VR é dado pelo módulo do vetor que vai de P até A, vetorial VR, uma vez que o triângulo é definido por esses dois vetores, dividido pelo módulo de VR. E dessa forma, a distância de A até R, que é a altura do triângulo, é dada pelo módulo de PA vetorial VR dividido pelo módulo do vetor diretor da reta. Observe que o que tem de fixo nessa fórmula é o ponto A. O ponto P pode ser escolhido de infinitas maneiras, uma vez que existem infinitos pontos sobre a reta. O vetor diretor de infinitas maneiras, já que se um vetor é vetor diretor, qualquer vetor paralelo a ele também é um vetor diretor. E a resposta final, o resultado desse cálculo é sempre o mesmo, que é a distância do ponto A até a reta R. Ficar atento que essa fórmula envolve um produto vetorial, que
está definido em R3. Então, caso a reta e o ponto estejam no plano, essa fórmula deve ser adaptada para o cálculo da distância.